Gente, ontem, assim, meio na surdina, terminou a semana de reuniões aí de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais do G20, sob a presidência de turno do Brasil. O final, meio melancólico, veio, como sempre, embrulhado aí num monte de mentirinhas. Mas o fato é que o certame lá acabou sem nenhum acordo que pudesse ser transcrito no papel. O Haddad repetiu 100 vezes que houve consenso em torno de todos os temas econômicos e financeiros, né? E a imprensa amestrada divulgou declarações das fontes amestradas que estavam na reunião aplaudindo as propostas do Brasil e tal, mas o fato é que nenhum comunicado conjunto pôde ser produzido. A Folha de São Paulo disse que tudo ficou travado por uma preposição numa nota de rodapé. Mas a controvérsia em torno da expressão guerra contra a Ucrânia ou guerra na Ucrânia não é só isso, né? Como o nosso insigne Luiz Inácio Lula da Silva, que é aquele que não arreda pé nem um centímetro que seja das barbaridades que ele profere, está de prova, né? É uma medida eloquente essa da permissividade doentia com que nós lidamos com a mentira, né? Esses encontros internacionais têm esse condão, né? Produzem um choque, de repente, de realidade, né? Aí eu fui colecionando lá as explicações do Haddad, coitado, né? Vive no meio desse tiroteio. Então, aspas para o Haddad. Nós havíamos nutrido a esperança de que temas mais sensíveis relativos à geopolítica fossem debatidos exclusivamente na trilha diplomática, né? Que são os diplomatas que ficam discutindo as firulas, e as palavras e as vírgulas desses acordos, né? Imaginamos que essa divisão de trabalho pudesse acontecer, mas como não se chegou nas reuniões da semana passada no Rio a uma redação comum, isso acabou contaminando o consenso da nossa, ele fala, que é a parte econômica, vamos dizer assim, o manifesto econômico que devia sair dessa reunião. E como, aspas de novo para ele, né, como a divisão de tarefas acabou não se confirmando, um comunicado financeiro acabou se tornando uma impossibilidade lógica. Eu, de repente, essa expressão me bateu, né? Eu digo, bom, primeira coisa, ainda bem, né? Essa impossibilidade lógica, eu suspeito, né, que o Haddad aprendeu ali ao vivo, né, tentando argumentar na linha da preposição em uma nota de rodapé, né, para 2 anos de bombardeio em cidades como essas em que nós vivemos todos, né, por um serial killer que mata os seus opositores envenenados sob os aplausos do Lula, né, com gente para quem as questões morais e o respeito aos fatos, né, ainda são relevantes, graças a Deus, né? Então, gente, raciocina, o Brasil está vivendo uma férrea ditadura da mentira, nem mais nem menos, né? Mas o mundo que tem os Putins fugando no seu cangote, né, não aceita passivamente o padrão lulista, né, que, vivendo com uma imprensa amestrada toda na coleira, pode se dar o luxo de ser honesto de manhã e canalha à tarde impunemente, né? Esse negócio de zelo inflexível, humanitário com os palestinos, mas com os ucranianos não cola fora desse país aqui, onde a Suprema Corte está reduzida a um negócio de família exercido aí por advogados de ladrões e pelas suas amantíssimas esposas, né? O Haddad, gente, diz que acha, né, de qualquer maneira, que consegue uma declaração conjunta do G20 sobre o imposto global sobre os super ricos até julho. Eu desconfio que isso é uma ilusão de noiva, né? Os países que vão melhor no mundo e no G20 vivem da estupidez dos que vão pior, né? Que basicamente são aqueles divididos entre uma casta que vive dos impostos
e um vasto favelão dos que pagam os impostos de que os outros vivem, né? O que, pouco a pouco, vai pondo eles na lógica corrupta de cobrar cada vez mais para entregar cada vez menos, né? E do outro lado estão os países onde, sendo a lei igual para todo mundo, fica automaticamente claro que os impostos são um peso necessário para ter serviços que o Estado realmente presta, especialmente o de segurança jurídica, né? E que, portanto, é do interesse de todos que esses impostos sejam os mais leves possíveis. E sendo assim, gente, a grande proposta inovadora do Brasil nessa reunião foi a criação de um imposto global sobre os super ricos, né, para evitar que eles fujam dos cobradores desses impostos, né? Faz todo sentido, faz eco aos discursos que o Lula repete aí para todos os governos bandidos do sul global, né? Essa proposta vem embrulhada naquela velha canção da redução da desigualdade e da miséria, que, segundo a narrativa lulista e dos parecidos com ele pelo mundo afora, que são a esmagadora maioria, não são, como são, né, efeitos necessários da ausência de democracia. É isso que cria miséria e desigualdade, né? São, em vez disso, segundo a narrativa deles, consequências de haver ricos e muito ricos, que só são ricos e muito ricos porque são eles, e não os ladrões antecipadamente perdoados pelos governos ladrões, que roubam dos pobres. Cara, mas os governos que entregam o que são pagos para fazer merecem o título de governos, né? O outro tipo é o que eu chamo sempre do crime hiperorganizado, né? Que, como o crime organizado lá do passado, vive de vender licenças para trabalhar, só que em escala nacional, né? E agora quer se coordenar globalmente para fechar o cerco às suas vítimas. Olha, não é que seja necessário, não, se esteja dispensado de fazer alguma coisa quanto esses muito ricos, esses hiper ricos que estão por aí no mundo de hoje, distorcendo tudo. Mas a solução real para a questão dos super ricos, né, que são tão fundamentais para o meio ambiente econômico quanto espécie, quanto os predadores alfa nas cadeias alimentares são para os meios ambientes ecológicos, né, vai na linha daquela experiência testada e aprovada durante 3/4 do século XX, e que trata da divisão da propriedade dos meios de produção, mas não a apropriação deles, direta ou indiretamente pelo Estado, né? Como fez aquela introdução do viés antitruste à democracia americana na virada do século XIX para o século XX. Né? Por quê? Porque o aumento forçado, ainda que forçado, né, da competição que esse tipo de legislação produziu, resulta na alta continuada dos salários, porque os melhores trabalhadores têm que ser disputados por empreendedores que competem entre si, né, aumentando continuamente o salário, né, e os consumidores têm que ser disputados com várias pessoas em cada segmento da economia vendendo e atendendo os consumidores, eles têm que ser disputados com a redução continuada dos preços. E foi isso que fez e explica aquela fantástica explosão econômica que aconteceu nos Estados Unidos do século XX e arrastou a humanidade inteira para um padrão de liberdade, de abundância que ela nunca tinha vivido antes, né? E não é solução o assalto do crime hiperorganizado aos proventos desses empreendedores livres para construir monopólios, né, mancomunados invariavelmente com esses governos, né, corrompendo os políticos, né, ou sendo até criaturas deles, como são os hiper ricos do Brasil, né? Lá fora eles ficaram hiper ricos e depois subornaram os governos. Aqui foi o contrário, né? E esse tipo de esquema, né, baseado no imposto contra os super ricos, vai resultar
no arroxo do salário dos trabalhadores e no esvaziamento dos direitos individuais, né, que não sobrevivem num ambiente de monopólio. Né? Por quê? Isso é velho que nem o mundo, cara. A quem que não interessa a solução antitruste? Né? Ou pelo menos naquela direção, uma adaptação moderna, né, para aquele mesmo princípio. Uma economia de monopólio, gente, reconstitui o sistema de controle da população pela distribuição do direito de trabalho como privilégio exclusivo dos que se submetem ao rei, que é a artimanha imposta a ferro e fogo de que viveu por milênios o absolutismo monárquico, né? E que o totalitarismo socialista tratou de recriar, apenas trocando lá os brocados e as pedrarias, né, das fantasias dos seus reis pelos macacões de operários das fantasias dos seus ditadores. Mas é a mesma coisa. Né? Toda a propriedade dos meios de produção na mão do rei, que distribui parcelas desse troço para os seus barões, né, hoje ditos oligarcas, né, e esses caras controlam a população, dando ou retirando o direito a trabalhar por uma miséria para a massa operária. Né? É isso que é a isso que se resume o jogo. Né? E isso resultou, cara, né, numa sucessão de desastres e de morticínios ao longo de todo o século XX, né, que não pode ser lembrado. Não, a história o socialismo não resiste à rememoração da sua própria história. Ele não sobrevive num sistema em que a ascensão do poder é determinada pela sedução do eleitorado. Né? E é porque o argumento econômico não faz sentido, né? Um fato que se confirma tragicamente pela história da aplicação dessa falsa solução, que os detentores aí da maior renda per capita da nação brasileira, né, embora não produzam nada senão escândalos, né, passam a recorrer à mentira e à trapaça para vender o seu peixe. Né? E aí vem aquela conversa, não, é para combater a desigualdade social, é para combater a transformação ecológica, ou pior ainda, é para combater a opressão de gênero. Né? Cara, naquela plateia de ministros de Fazenda e diretores de bancos centrais, né, é claro que o argumento tinha que ser um pouco menos ofensivo à inteligência. E foi por isso que o secretário executivo lá da Fazenda do Fernando Haddad, esse Dario Durigan, né, resumiu a coisa assim: a gente evita outras discussões que não agregam, né, como, por exemplo, né, o que essa brilhante ideia de fazer um imposto global, né, contra os super ricos, né, faz com aqueles que vão pagar a conta desse novo imposto, né, que é sempre o ponto com que contestam essa conversa os interlocutores daquela outra categoria de país, né, onde a lei é igual para todo mundo, ninguém tem emprego vitalício garantido e todo mundo paga imposto. Foi aí que morreu o acordo, o comunicado comum que devia ter saído da reunião do G20 aqui no Brasil.